Olá, é muito bom estar com você mais uma vez no Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Filhos, o que a gente faz com eles? O que a gente faz com eles, meninas? Quer dizer, você ainda não os tem, né, Tainá? Aí eu sou suspeita, né? Porque a minha posição, você sabe, né? Você é filha, né? Sou filha, então aí... Eu acho que realmente você só vai saber o que fazer quando tiver, né? É verdade. Realmente, então, por enquanto, eu sou daquela opinião assim, meio que ampla, né? Você está mais afim de saber o que vai rolar no programa de hoje, né? É, dá muito pra dar uma opinião assim, muito assim, minha, porque realmente eu não sei o que fazer ainda, não. Pois é, e pensar em filhos, o que fazer, a gente tem algumas fórmulas interessantes, assim, né? Até esquisito falar fórmula, né? Mas é isso, é mistura, assim, amor, com disciplina, limite, correção, atenção, liberdade, e no final dá tudo certo. É, o importante é sempre ter a palavra, né, chave, que é o diálogo, né? O diálogo, sempre, com certeza. Quer seja para disciplinar, quer seja para no dia a dia, né? Que eu acho que assim, isso aí, por experiência própria, né, assim, na minha vida, que realmente sempre funcionou, foi o diálogo. E precisa saber quando e como disciplinar, né? É verdade. Como e quando estabelecer esses limites. E nós vamos ter uma convidada hoje que vai falar um pouco sobre isso. Ela tomou até uma atitude assim bem criativa em relação aos filhos dela. Estou falando de Adriana Vasconcelos. Ela é empresária e tem muito a acrescentar no nosso chá de hoje. Então não saia daí, porque o Chá das Quatro já está no ar. Olá, que bom estar com você mais uma vez nesse Chá das Quatro, que já começou. E nós estamos muito felizes porque o propósito desse programa é abençoar você, abençoar sua família, sua casa, você que sempre tem nos acompanhado. Eu quero agradecer mais uma vez as palavras de encorajamento que nós temos recebido quando andamos pela rua, por e-mail. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu sei que vocês estão intercedendo por nós e continuem intercedendo por nós. Felizes porque estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas hoje nós estamos um pouco chorosos, né, meninas? Eu e a Yara estamos hoje chorosas. E eu gripada. E a Tainá extremamente gripada. Então... Mas eu acho que ela arrumou essa gripe de desculpa, sabe, pessoal? Pra quê? Porque aí você pode chorar e você vai falar que é a gripe. Isso mesmo. Nós estamos falando isso porque hoje é o último programa que nós gravamos com a Tainá como... fixa, né? Como integrante do Chá das Quatro fixa. Porque ela pode voltar como a quarta mulher. Aí eu vou finalmente sentar no divã. Porque ela gostou desse divã desde o primeiro dia que nós Então ela volta para ser a quarta integrante do chá, mas como integrante fixa do Chá das Quatro, a Tainá, por uma incompatibilidade de horários, de gravação, agora ela é universitária, gente, está ampliando seus horizontes, está na faculdade, trabalhando, então para ela ficava realmente complicado continuar com a gente. Mas eu sei que ela não vai estar aqui ao vivo, em pessoa, mas ela vai estar com a gente com o coração, com as suas intercessões, não é isso, Tainá? Então, você que já ficou esses 2 meses assim, apaixonado, né, por esses olhos coloridos, que tem uma cor que só a Tainá tem, né, você vai sentir saudade, mas nós sabemos que ela caiu aí no seu coração, que ela esteve aqui conosco, para você também estar orando pela Tainá, pelos projetos de Deus na vida dessa mulher preciosa, nossa amiga. Ok? Bom, mas não vamos chorar. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Aliás, o assunto hoje é um assunto, né? Nós vamos falar de filhos. O que fazer com eles? Ai, amá-los, educá-los, abençoá-los. Guardá-los no guarda-roupa. Dar uns tapinhas nos bumbuns. Disciplinar quando precisa. Porque, na verdade, aliás, está faltando, viu? Disciplinar. Filhos precisam de disciplina limites, também. Né? Hoje o que eu tenho visto de filho fazendo... A gente está falando de limites também, né? Filho, né, dando showzinho, né, que a gente fala assim. Pequenos tiranos. Né? Mandando nos pais, assim, você vê isso... Eu vi esse final de semana uma situação dessa que eu falei, eu pensei, né, se fosse minha filha... Mas quando você tiver os filhos, aí, você vai claro, ver que quando você tem, eu sei que é outra situação, mas só que hoje em dia pensa, né, tem esse pensamento, não pode bater, não pode educar,
Bater não pode mesmo, não. Não pode nem dar um tapinha no bumbum? Bater é uma coisa, disciplinar é outra. Mas a Bíblia manda pegar a vara e... Não, disciplina é uma coisa, bater é outra, né? Não, gente, já estou entrando no assunto, nós vamos disciplinar, bater, qual que é a diferença? Você quer saber? Então não saia daí, tá? Nós vamos discutir sobre isso. Mas antes, nós vamos falar da nossa convidada. A nossa convidada também tem muito a acrescentar nesse assunto. Ela tomou algumas decisões, assim, em relação aos filhos bem originais. Nós estamos falando da empresária Adriana Vasconcelos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Adriana? Sabe aqueles romances que as mulheres amam ler? Pois é, a vida de Adriana Vasconcelos poderia ser um. Ela e Eloy, hoje o marido, não se conheciam quando ele disse que se casaria com ela. Foi no clube, à beira da piscina, que Eloy disse aos amigos que se casaria com a loirinha ali, apontando para Adriana. Uma semana depois, ele a viu em uma festa e pediu um amigo para apresentá-los. Adriana foi meio que a contragosto, afinal, esportistas não faziam o tipo dela. Hoje, a família toda pratica um tipo de esporte. Eloy ouviu o comentário e, como todo bom jogador, sentiu-se desafiado. Nas semanas seguintes, ele ligava dia sim, dia não. E Adriana nem lembrava o rosto dele. E foi com muita persistência que Eloy conseguiu marcar o primeiro encontro. Quando os dois começaram a namorar, Adriana tinha 14 anos. 4 anos depois, isso mesmo, com 18 anos, eles se casaram. Algumas das decisões mais importantes da vida de Adriana foram tomadas na adolescência, numa fase em que o jovem é um poço de indecisão. Adriana decidiu se casar e escolheu a profissão. Ela tinha 13 anos quando a mãe contratou uma decoradora para fazer um projeto para a nova moradia da família. Ao ver o projeto, ficou apaixonada. Já casada, entrou na faculdade de decoração de interiores. A formatura aconteceu quando Adriana já estava grávida do primeiro filho. Os outros 2 vieram de 2 em 2 anos, uma escadinha bem matemática, mas como o pai é construtor. Adriana fez vários projetos por alguns anos, mas quando as crianças começaram a crescer, ela teve que decidir e optou por ficar mais próxima dos filhos. Como gostava de comércio, montou uma loja com objetos de iluminação. Manteria a profissão um ritmo mais calmo. Na época, achava fascinante a influência da luz nos ambientes e as pessoas estavam começando a entender a importância de uma iluminação certa. O investimento deu certo. Já são 17 anos trabalhando com luminárias. E além de vender, Adriana também desenha. Um dos momentos preferidos do dia dela, e o Eloy que nos perdoe, é chegar à loja às 7h30 da manhã e ficar sozinha desenhando peças. E na casa de Adriana, profissão e hobby meio que se misturam. Eloy foi jogador de vôlei, uma paixão que passou aos filhos. Bruno mantém a tradição e segue a carreira do pai. Já Natália trabalha em uma das lojas, estuda arquitetura e é maratonista. Só o Eloyzinho que deixou o esporte para se dedicar ao direito. Além de esportes, a outra paixão da família são as viagens. América, Europa, Ásia, África, Oceania. Adriana e Eloy já passaram por todos os continentes. O único que ainda não desbravaram foram as terras gélidas da Antártida. Os filhos seguem a mesma característica dos pais e sempre que podem viajam. Mas o que sonham mesmo é em viver uma história de amor como a dos pais. Casar cedo, curtir a vida adoidado e a 2. Uau, que ótimo, né? Os filhos já estão animados porque tem um bom exemplo em casa. Vamos receber então a Adriana? Olá, Adriana. Seja bem-vinda. Bem-vinda, viu? Tudo bem, querida? Fique à vontade, viu? Mas, Adriana, quer dizer que os filhos estão querendo ser igual você e Eloy, encontrar um grande amor. Eu acho que não só eles, todo mundo, né? Acho que todo mundo, né? Mas quando os filhos têm um exemplo, assim, bonito da parte dos pais quanto a casamento, eles sonham mais do que aqueles que não têm, né? Tem muitos jovens desiludidos por aí com o casamento. Aí você pergunta e fala assim, mas meus pais, o casamento dos meus pais não deu certo, então
né, vê isso em casa, então acredita que não pode dar certo para eles também. Isso aí é verdade, eu também tenho visto isso. Então isso aí já é um investimento positivo, né? Um saldo positivo, sem dúvida, né, dessa criação de filhos. Agora, esse é assunto que eu quero propor para vocês, meninas, né? Filhos, o que fazer com eles? Tem dias que eu brinquei aqui no programa, tem dia que dá vontade de... Gente, dá vontade de fechar isso no guarda-roupa mesmo. Trancar tudo no armário, pra ficar tudo em silêncio. Assim. Vocês estão bem? Estão alimentados? Então fica um pouquinho dentro do armário. Alimentado. Quantas horas vocês aguentam aí dentro? Mas, porque tem dias, né, que eles estão mais muito agitados, né? Na idade que os meus estão, especificamente, né? Vocês já completaram a carreira? Não digo completaram a carreira, porque eu acho que os filhos... Esse relacionamento eles casaram, vão para casa deles e a gente continua tendo esse laço de afeto, a gente se preocupa, a gente está como intercessora mesmo. Os netos também, A gente nunca completa a carreira. Eu costumo falar que mãe, a partir do momento que ela recebe lá o resultado positivo, né, de gravidez, resultado positivo, aí acabou. É verdade. É lógico que quando você entrega os filhos no casamento, você tem que manter distância. Né? Você tem que se distanciar para não ficar... Você funciona mais como uma intercessora. Senão vai ficar invasiva demais, né? E acaba prejudicando os filhos, gerando problemas. Mas a distância, os pais continuam acompanhando, orando, intercedendo, torcendo, né? Observando, torcendo. Né? Minha mãe sabe se eu estou bem pelo tom da minha voz. Você, não, né? Você pode enganar, acho que você pode tentar enganar qualquer pessoa. A mãe não passa batido de jeito nenhum, né? Agora, vocês podem estar curiosos, porque eu coloquei aqui no princípio do programa que a nossa convidada, ela tomou uma decisão bem criativa com os filhos dela. Fiquei até curiosa. Você não emancipou os meninos aos 16 anos? Não, na realidade, é o seguinte, eu sempre criei meus filhos com uma liberdade vigiada. Então, eu nunca proibi nada na minha casa. Eu acho assim que os filhos têm que escolher. Olhar o bem, olhar o mal e escolher o bem. Né? Se Deus quiser. Mas, meus filhos sempre foram criados com essa liberdade devido ao esporte. Porque eles sempre jogaram, né? Então, eles tinham que viajar desde cedo. Então, eu sempre direcionei os Dava para você ficar chocando os meninos, né? Você tinha que... Mas mesmo assim a gente choca, sabe? Descobrir que não tem jeito. Mais a mãe quando choca, porque tem mãe que é desligada, mas a mãe quando choca, choca mesmo. Longe ou perto, longe, não tem jeito. É verdade. Então você tomou essa atitude de emancipá-los para facilitar essa questão das viagens, porque eles viajavam muito devido ao esporte. Né? Não só o esporte, mas a minha filha, por exemplo, a Natália, ela com 15 anos, ela já foi fazer um curso na Inglaterra e ela fez um curso numa escola para terminar o curso de inglês e depois ela foi viajar sozinha. Então, ela viajou, foi para Paris, ficou 2 semanas, eu quase morri, aqui sozinha, pensando em todos os detalhes que poderiam acontecer. Mas eles são super responsáveis, sabe? Tudo certo, tudo maravilhoso. Agora alcança uma maturidade, assim, fantástica, né? Eu acho isso legal, porque lá em casa também, minha mãe não tinha essa... Claro, tinha limites, né? Mas sempre tudo muito conversado, assim. Também eu viajava sozinha. Eu com 4 anos de idade viajei sozinha. Uau! Isso é que é emancipação! Mas, tipo assim, não tinha... 15 anos também fui sozinha aos Estados Unidos. Tudo assim, sabe? Sempre... Não tinha, eu conheci depois uma menina com 18 anos, a mãe dela não queria que ela viajasse sozinha. E pra mim aquilo era assim, sabe? Eu não conseguia entrar na minha cabeça. Eu falei assim, minha filha, você tem 18 anos. Tipo assim, porque pra mim já era tão comum isso, porque também sempre, mas assim, sempre confiando, entendeu? É isso mesmo. Essa questão de você confiar e você eu saber acho que isso é que principalmente um aprendizado para os pais. Eu tive que me conter, né? Então, o Breno, meu filho, ele joga no Telemig Celular, no Minas Tênis Clube. Ele está sempre viajando. O Eloy também já fez intercâmbios. A Natália está sempre... Agora os dois ficaram 1 mês na Europa, os dois no Chile, não sabiam nem onde que eles estavam. Eles me ligavam, porque lá que eles estavam escolhendo o roteiro. Mas eu acho isso muito bom, porque... Isso eu acho que aproxima as pessoas, eles têm história para contar. Entendeu? É tão bom quando o jovem tem história para contar. Não é? E interessante. Então, assim, eles têm história para contar, para conversar com qualquer pessoa.
né? Isso é muito Com bom. qualquer idade. E principalmente com os pais, né? É. Porque tem esse diálogo, né? Eu aposto que vocês devem sentar e conversar. Isso é importante, que às vezes está faltando hoje. Agora, maior, né? E quando eles eram crianças? Porque vocês duas, os filhos de vocês estão adultos. O seu caçula tem quantos anos hoje? A minha caçula, ela faz 19. Faz 19. Então já é uma moça, né, totalmente independente e nessas aventuras aí já, né, está pela Europa com a mochila nas costas e tal. Mas quando eles eram crianças, a postura de vocês como é que era? Você com seus filhos, sempre fui... eles eram muito independentes? Ou... Não, eu sempre fui meio rígida. Eu sempre fui rígida na educação dos meus filhos. Então, eles falam que pelo olhar, eles já sabiam tudo. Igual a minha mãe. Então, com esses olhos expressivos eu nunca gritei, nunca falei nada. Eu só olhava. Minha mãe era desse jeito. Então, eu só olhava que eles já entendiam tudo. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive filhos cedo. A diferença deles deu 1 ano e meio, praticamente, para cada um. Mas eu quis que fosse assim. E para mim foi ótimo, porque eles são muito amigos, sabe? Os dois mais velhos são muito amigos, são muito diferentes entre si. E a Natália, que fica ali, né? Que ela respira todo mundo em cima dela. Ela fala que ela não pode falar nada, nem piscar, porque terminou o assunto, está em cima dela. Bom, agora, essa questão, né? A Adriana falou que ela foi muito rígida. Eu acho que é importante essa questão do limite, de não... Por muito tempo se defendeu o seguinte, deixa a criança à vontade, deixa a criança expressar tudo que... a sua potencialidade, né? Houve um segmento da psicologia por muito tempo que se pregava isso, que a criança tinha que ficar muito livre, sem limites. E graças a Deus que isso tem sido repensado. A criança realmente precisa todo ser humano precisa. Eu acho assim que o diálogo entre os pais com os filhos, ainda que na tenra idade, é de extrema importância. Quando nós falamos um não para a criança, é importante que ele saiba o porquê desse não. Né? Não é o não. Não, porque não. Porque não é resposta. Por que eu não posso? Não, porque não. Não é resposta. Não, filho, não deve por causa disso. A criança tem capacidade de compreender. Então, acho que é interessante estabelecer limites mesmo, colocar algumas barreiras para que cresçam e possam viajar o mundo com responsabilidade. Porque tem que ter esse equilíbrio, né? De você saber, ao mesmo tempo que os seus pais são seus amigos, que você pode conversar, mas não pode confundir. Sabe? Eu acho assim, eu acho uma falta de respeito. Eu nunca chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Eles nunca, a minha mãe, até minha avó, fala assim, na hora que eu chamo de senhora, ela acha um absurdo, que quer dizer que eu estou chamando ela de mulher velha. Aí ela, né? Mas tudo bem. Então, assim, nunca teve isso, sabe, de senhor, essa coisa mais formal. Ao mesmo tempo, se ela mandasse alguma coisa, falasse alguma coisa, eu tinha que obedecer. Né? Ou desse aquele olhar assim, tipo, não encosta, não fale isso, sabe? Não precisava só no olhar, já sabia, já decifrava o código, né? Mas é isso, sabe, de ter esse equilíbrio entre você ser amigo dos pais e também saber que eles são pais. Né? Tem um limite. Hoje a gente vê assim, essa mistura, chega, e aí cara, não sei o que lá, entendeu? E fala com o pai, às vezes grita com os pais, fala no tom mais alto. Eu já vi coisa assim que... Manda a mãe calar a boca. Manda a mãe calar a boca, sabe? Aí, só que na hora que quer algum favor da mãe, quer que a mãe preste o carro, quer que a mãe faça isso, que a mãe vai buscar, que a mãe compre a roupa, ô mãezinha, entendeu? E eu acho isso assim, eu acho horrível. Eu lembro que meu filho falou assim comigo, mãe, encontrei com uma pessoa que ela respondeu tão mal a mãe dela, que na hora que a mãe dela saiu, eu falei, olha, se fosse a minha mãe, eu já estaria sem dentes na boca. É desse jeito. Você falou isso? Ele falou assim, não, mas eu estaria sem dentes, porque você ia arrancar todos os meus dentes se eu respondesse daquele jeito. Então, o que eu acho é que as mães estão jovens, uma coisa é você ser uma mãe jovem, atualizada, bonita,
tudo, Sair tudo de com os bom. filhos Sair até. com os filhos. Outra coisa é você se vestir como eles. É você estar na turma deles. Existe uma se comportar diferença. como eles. Não tem jeito. Nivelar, né? Sabe? Não tem jeito. O nosso assunto está ficando já quentíssimo, por isso mesmo tem que chamar um intervalo. Gente, não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer a opinião masculina sobre esse assunto no nosso Contraponto. Não saia daí. Minha mãe fala a mesma coisa. Mas essa é uma questão, falta garota. Tem mães que acham que para serem modernas. A gente nunca questionou nada. Minha mãe nunca levantou a voz, a gente obedecia assim, cegamente. Então, os meus filhos, eles são super independentes, em todos os sentidos, mas assim, se eu falar alguma coisa, não tem dúvida, que eu falo que você falou que não bate, eu bato até, eu falei que até 60. Nós vamos entrar nesse bloco agora conversando sobre isso, mas você chegou agora. Tá? Nós estamos conversando hoje no Chá das 4 sobre filhos, o que fazer com eles. E eu quero convidar agora você para conferir o nosso contraponto. Nosso convidado de hoje é o nosso queridíssimo Ulisses Spaggiari. Vamos ver o que os homens pensam sobre os filhos? Eu talvez tenha a grata satisfação de não ter a preocupação da maioria dos pais, né, da criança, do adolescente querer sair para uma balada, num baile, numa boate e viver os riscos que os adolescentes vivem, né? O acesso ao vício, à droga, às bebidas, às más companhias, né? Sempre esse desejo de sair, no caso das duas, é aquele desejo de sair para uma diversão, algo saudável, com amiguinhos que a gente conhece, a gente tem a felicidade e a preocupação também de conhecer a família, né, os pais, e elas também têm essa preocupação de dizerem quando vão, que horas voltam, né? A gente também tem a preocupação de levar e buscar, ou até mesmo estar se conversando aí com os pais, de, né, fazer aí o caminhozinho e trazer as crianças. Uau! Tio Uli, uma autoridade no assunto, né? Ele já, inclusive, tem aqui na Rede Super o quadro de pai para pai, né? E a esposa dele, a Sueli Spaggiari, faz o de mãe para mãe. Então, são pais com autoridade para falar sobre educação de filhos, né? E como a gente estava falando, você que chegou agora no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre os filhos, a maneira da gente dar liberdade para os filhos, até onde vai essa liberdade, uma liberdade vigiada, uma liberdade vigiada, não é isso que você falou, Adriana? Nós estamos recebendo a Adriana Vasconcelos, ela é empresária, e ela emancipou aos 16? 16 anos. Aos 16 anos, ela emancipou os 3 filhos por questões de facilitar a vida deles em termos de viagens e outras questões. Agora, meninas, nós estamos falando sobre, nós terminamos bater, corrigir. Isso, até né? A Adriana colocou assim, não, você, se referindo a mim, né, Adriana? Você disse que não bateu, ou que não bate alguma coisa. Não é isso, eu tenho uma resistência... É a palavra, a expressão, o bater. Porque o bater a gente associa muitas vezes com agressão. Descontar. Eu acho, descontar. O bater me remete a puxão de orelha, beliscões, tapas, né? Esse tipo de coisa assim. Que os nossos pais, geração passada, usaram muito. Agora, os meus filhos, a Isabela com 23 anos, o Alexandre com 22... Até uma idade assim de 9, 10 anos, acho que o Alexandre um pouco mais que a Isabela um pouco mais cedo, parou de ser, não precisou mais ser disciplinada, então disciplinava. Agora a disciplina ela é um processo, não é você chegar simplesmente e meter a mão na criança. Né? E eu costumo falar o seguinte, a criança deve ser disciplinada mediante um ato deliberado de desobediência. Você ensinou, orientou, a disciplina só deve ocorrer após um ensino. Tem que ter um ensino prévio. Vamos supor, você fala para a criança, olha, não toque nesse vaso, ele é um vaso bonito, caro, vamos imaginar, né? Um vaso caro, tal, não toque. Ok? Você entendeu o que a mamãe falou, que você não pode tocar? Entendi. Então repete para a mamãe o que eu falei. Que eu não posso tocar aqui, porque eu posso quebrar. Ok. Então, estamos conversados.
Se a criança vem, toca no vaso e quebra o vaso, ela merece ser disciplinada, porque ela escolheu desobedecer algo que ela já foi previamente orientada. Agora, se o vaso pode ser um vaso caríssimo, né? Uma coisa assim, uma peça tão estimada, ou na casa de alguém, a criança veio brincando, esbarrou, quebrou o vaso. Foi um acidente. Não vai ser disciplinada? Não, né? Então, a disciplina, ela só deve ocorrer após um ensino, uma orientação prévia. E o que é disciplina? Levar para o quarto, sentar, conversar. O que a mamãe te ensinou? Né? O que você fez? Não bater também, não disciplinar, vamos colocar assim, com a cabeça quente, né? O pai faz raiva, porque isso, né? com raiva. A minha avó fazia assim com a minha mãe, era até engraçado. Falava assim, você vai apanhar. Agora você vai pro banheiro, você senta no vaso, você fica esperando. Aí dizia a mãe que ela acha que era por duas coisas. Pra minha avó, que é cearense, né? Minha mãe também é cearense, então você imagina. Quente de então, você sabe de onde que eu puxo, né? Ela, né, cearense, ela tinha o sangue mais né, quentinho. E poderia querer, né, disciplinar já com a cabeça quente. Então ela mandava minha mãe ficar sentada no vaso esperando, por causa disso, para ela esfriar um pouquinho a cabeça, e também para minha mãe fazer xixi. Quando ela, toda vez que eu sabia que ia apanhar, ela fazia xixi nas calças. Aí, então ela já estava no vaso, já tinha que soltar tudo que ela tinha que fazer, né? Fazia o xixi, mas sua assim, avó ia acalmar. ela esperava, entendeu? Para ela também se acalmar. Para poder, então, disciplinar porque aí é a diferença que leva, talvez, o que a gente vê muitas vezes, os pais espancando os filhos. Sabe, né? que aquele texto de Provérbios que diz assim, quem ama o seu filho, cedo disciplina. E ainda, não sei se é o mesmo texto, um outro que diz assim, o que retém a vara ou a disciplina, aborrece o seu filho. Eu fiquei pensando sobre isso, mas aborrece como? A criança não gosta de se esquivar o tempo todo da disciplina? Quando a gente fala de disciplina, é sentar, conversar, um tapinha no lugar adequado, que é o bumbum, nada de... né, pescoção, nada puxão disso. de cabelo, beliscões. E até mesmo, a Bíblia fala de vara, uma varinha pequenininha, uma, duas varinhas no bumbum, sentiu a situação... Não é vara de bambu, não, né? Não, precisa disso, né? Nem de marmelo, né? Isso aí. Então, aí eu fiquei pensando, por que a criança se sente aborrecida a não ser corrigida pelos pais? Aí compreendi que a criança sabe, porque Provérbios diz também que até a criança se dá a conhecer se o que ela faz é certo ou errado. Mas eu acho que ela vê isso na hora, só que eu acho que ela vai sentir mais lá na frente. Pois é, mas veja bem, de alguma maneira, eu falo isso por experiência própria, né? O Xandão ia aprontando. Quer dizer, ia aprontando não, porque aprontava, se já tinha sido ensinado, vinha disciplina. Mas às vezes a criança vai acumulando culpa. A criança acumula culpa. Eu fiz isso de errado. Nossa, será que minha mãe vai descobrir? Será que meu pai vai descobrir? Será que eu vou ser disciplinado por isso? Ela vai acumulando culpa. Quando você pega a criança, leva para o quarto, senta com ela, conversa, estabelece um diálogo, aplica disciplina, reafirma o seu amor por ela. Olha, eu estou fazendo isso que eu te amo, quero que você seja alguém no futuro, que seja um cidadão de bem no futuro, vamos colocar assim. Né? Seja um cristão no futuro, que compreenda a sua relação com Deus também. O que acontece? A criança sente-se espiada. Cuidada. A sua culpa e cuidada. Sai rindo, feliz. Se sente amada, né? Se sente amada. Agora, pela minha própria experiência triste também, né? Eu tenho que declarar, né, gente? Aqui a gente confessa pecado também nesse programa. Como eu errei muitas vezes Muitas também. vezes eu corrigi os meus filhos da maneira certa e muitas vezes eu corrigi meus filhos da maneira errada. E é a pior coisa que pode acontecer com a gente depois, né? Eu me senti um lixo depois e eu via que o efeito não era eficaz. Quando eles são corrigidos, eles ainda estão na fase de serem corrigidos, quando eles são corrigidos com esse processo, vamos conversar, você fez isso, você escolheu fazer isso, e eu te avisei, então agora vamos lá para a correção, né, e tal. Quando acaba aquele momento, eles me abraçam, entendeu? Eles choram, eu choro junto com eles. Arrependimento. E eles saem, vão brincar felizes. Mas quando já aconteceu no passado, quando eu já corrigi movida pela raiva,
né? Quando eu não corrigi, né? Eu agredi, eu não corrigi, eu agredi. Quando eu fui pra cima deles com raiva, aí eu via o efeito contrário. Eles se retraíam, eles se brigavam comigo. Né, eles... Planta uma semente de mágoa, né? Mágoa e daí a pouco estava fazendo a mesma coisa, gente. É impressionante. Mas não tá efeito. Parecia que estava fazendo para desafiar. Agora, eu acho o castigo mais eficaz do que... Mas isso a gente vai descobrindo de acordo com os filhos. Isso, né? Eu tenho 4, então um. o que funciona com um não funciona com o outro. Muito mais o castigo. Porque pensar que eu ia ficar um mês, sei lá, uma semana, sem poder fazer aquilo que eu queria fazer, nossa, Sim, era morte. Um castigo, quando se retira um privilégio, ele é eficaz. Agora, quando se fala em castigo, a gente arrepia também, que a gente lembra de castigos antigos. Vocês lembram? Ah, não, porque pra mim esses castigos são mais novinhos, né? No tempo de vocês, não, castigos mas era mais contemporâneos. Você aplicava castigo, Adriana? Em casa, no caso, foi muito engraçado, porque o melhor castigo na minha casa é o seguinte: hoje você não vai no treino. Pois é. Ah, é? Retira algo Aquilo que a parava, a criança casa gosta. parava. Como assim? Não, hoje você não vai treinar. Então, porque aquilo era um absurdo tão grande, que o pavor que eles tinham, eu cortar alguma coisa. A Natália fazia balé, e jogavam vôlei e tal. Não vão no treino. Então, era o maior castigo, era o limite. Entendeu? Porque ele chorava, pedia perdão, ajoelhava. Nunca mais eu faço isso. Entendeu? Mim, era falar assim, olha, se você não mudar isso, você não vai viajar. O não viajar, pra mim... Mas eu mudo muito de opinião. Eu não posso ter nada longe, porque eu até esqueço. Entendeu? Eu tenho assim, uma facilidade de esquecer assim, coisas, de perdoar, de passar por cima. Diz meu marido, para brigar comigo, tem que arrancar as minhas 2 pernas. Aí eu esqueço. Peraí, você fez alguma coisa que o negócio tem que ser imediato. Eu falei que você nem poderia fazer alguma coisa. Tem que ser imediato. Porque se eu não fizer uma coisa imediata, eu esqueço. Então, às vezes ele fala comigo assim, olha o que você está falando, porque se é pro dia seguinte, entendeu? E depois eu coloca um lembrete na porta da geladeira. E essa é outra questão. Quando os filhos já crescidos, não é tanto problema não. Mas quando criança, olha, você faz uma promessa. Você fez isso, eu vou fazer isso. Ou seja, retirar um privilégio aplicando aí um castigo, ou mesmo a disciplina, e aí depois esquece. O meu tem que ser imediato. A criança, ó... Lógico, ela começa a jogar com você. Ela não esquece, de jeito nenhum. O meu tem que ser assim, de imediato. Acontecer e... Agora, a Helena levantou uma questão interessante, que ela disse assim, acertou muitas vezes, errou muitas vezes. A gente tem que pensar o seguinte, que mãe que não erra? Que pai que não erra? Né? Nós erramos, quer dizer, tudo muito novo pra gente. Nossa, eu já errei demais porque eu sou sanguínea. Eu também sou sanguínea. Eu reajo assim na situação, resolvo tudo e depois esqueço. Esquece. Aí fica tudo eu não bem. tenho, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém, não tem nada. Quando alguém me pergunta assim, Adriana, não tem nada, nem lembro mais. Então, assim, eu sou sanguínea, então as minhas atitudes têm que ser repensadas, porque eu vou na emoção. Eu tenho um filho muito parecido comigo. Então, quando nós dois trombamos, sai faísca. Fica até engraçado. Você pode pontuar isso pra gente, Yara? Tem esse choque maior entre filhos que se parecem mais conosco? Tem, com certeza. Sem dúvida. Nossa, o filho eu tenho que tem que eu olho para ele, eu me parecido vejo. Com o nosso, é com esses que a gente tem mais atrito, né? Tem mais dificuldade. Exatamente pela semelhança, né? Não tem jeito, isso e acontece cada filho mesmo. tem um temperamento. Isso. Né? Lá em casa, a Natália é extremamente ponderada, equilibrada, centrada. Tudo dela é certo. O meu mais velho também. E o Breno, que é o atleta, ele é rápido, ele pensa rápido, como eu. Tudo para ontem, resolve tudo, sabe tudo. E até convence do contrário, você convence o outro. Sabe aquela coisa? Hora do chá. Vamos para a hora do chá? Vamos. É chá para você, Yara? Obrigada, Helena. Nada, querida. Mas eu me lembro de uma situação em que o meu filho, eu sei que foi uma situação assim que ele me desafiou de um modo assim que a gente já tinha conversado muito sobre isso.
Seu Xandão. Xandão. E aquilo me irritou profundamente. E não tem problema nenhum de falar que hoje mesmo ele fala disso, ele fala que foi bom demais para ele ter sido criado assim, né? E às vezes ele chega e fala, acho que fulano não teve disciplina em casa. Mesmo já quando criança, eu chegava contando as coisas, né? Então, eu fiquei muito aborrecida, irritada, irada. Aí chegamos, isso a gente estava voltando para casa, foi no carro. Aí chegamos, eu disse assim para ele, filho, vai pro seu quarto e me espera. Aí eu fui molhar as plantas lá, tinha um jardinzinho, um regador, fui molhar as plantas. Molhou a sua cabeça para esfriar também. Respirei fundo, contei molha as plantas, molha Aí depois eu subi para discipliná-lo, foi um momento tão precioso. De tanto quebrantamento na vida dele, foi algo tão extraordinário, que esse dia ficou marcado, tanto para ele quanto para mim. Agora, já vivi situação de eu estar correndo, sanguínea, apressada, né, eu tinha um compromisso e eu precisei discipliná-lo e eu fiz na frente da minha ajudante. Aí errei, né? Pequei, porque eu expus. O que eu fiz? Me atrasei para o compromisso, é claro. Aí fui com ele para o quarto, pedi perdão. Falei, filho, perdoa mamãe. Eu realmente errei. Eu não errei em corrigir você. Mas eu errei em corrigir você na frente da fulana, porque eu expus você. Mas porque tem isso também. Isso que você fez, né, de pedir perdão, isso é muito interessante. Exato. Porque tem muitos pais que acham que, por ter serem uma posição pais, superior, que né, são aos filhos, infalíveis. e que nunca podem pedir perdão. Então, eu vivo pedindo perdão para os meus filhos. Isso é muito bom. Eu vivo. Em qualquer relacionamento, né? Isso aí, o perdão, ele é a única pessoa, o único que não pede perdão pra gente é Deus, porque ele não peca. Mas o resto, entendeu? Todo mundo a gente tem que viver uma vida, realmente, tanto os pais, quanto professores, quanto todo mundo, né? Patrão, tem que aprender a pedir perdão. E é nessa época, principalmente, que os meninos começam a crescer, que surgem as namoradas, chegar tarde em casa, e outros compromissos. Isso pra gente é uma descoberta nova. Ótimo, uma ótima proposta de assunto aqui. Namoradas, falar sobre essa fase quando eles chegam para nossa casa. Os namorados, os nossos filhos. No próximo bloco, a gente entra um pouquinho mais fundo nesse assunto. Não saia daí, o Chá das 4 volta já. Mas essa parte de namorados, eu falo que hoje em dia Alguém tem hora? Vamos voltar, tá no ar. Ela está preocupada? Bem, já estamos de volta aqui no Chá das 4. Nós estamos conversando sobre o seguinte tema: filhos, o que fazer com eles? E a gente já falou sobre filhos pequenos, sobre correção, sobre liberdade, sobre disciplina. E no último bloco, a Adriana propôs um tema interessante. A gente terminou falando sobre quando os nossos filhos namoram. Ainda não cheguei nessa fase ainda, graças a Deus. Vai passar rápido, daqui a pouco. A casa vai ficar cheia, né? A casa vai ficar cheia, né? Em casa 4 vai virar 8. Maravilha, vai ser uma casa muito festiva. Mas até eu chegar lá, vai me dando umas dicas aí, Adriana. Como é que você administra essa questão do namoro dos filhos? Você estava contando pra gente em off aqui que quando termina o namoro você sofre junto. Eu sofro. Eu sofro porque eu tenho um problema sério, eu me envolvo, sabe? Eu gosto. Eu acho que só de gostar de sua filha, de seu filho, eu já vejo, mesmo você vendo os defeitos, todo mundo tem, eu já perdoo todos os defeitos, já acho que tá tudo perfeito, porque eu não sei se é porque eu comecei a namorar cedo. E na minha vida deu tudo tão certinho. Eu fiquei noiva com 17 anos, tudo tão certo. Então, que eu já olhava para o namorado da minha filha, ou para o namorado do meu filho, eu já achava assim, esse pode ser meu genro. Entendeu? Então, eu vou a fundo. Então, eu vou a fundo, dou presente, gosto de bater papo. Essa é a sogra, que não pediu a Deus. Todo mundo pediu a Deus. Lanchinha, mocinho, tudo. Leva para viajar comigo, tudo. E quando termina, o meu mundo desmorona. Eu vou pra cama. Você vai pra cama. Aí alguém tem que me lembrar assim, não se esqueça
Que eu não é sou seu seu namorado. É meu namorado. Seu filho sou Mas eu, porque mãe. a gente se apega, sabe? Porque a gente se apega mesmo. Tá todo dia na sua casa, aquela coisa, né? E eu Realmente gosto de casa movimentada. Lá em casa tem piscina, tem quadra, tem uma série de coisas que então você reúne a família no final de semana. Então, no fim, você se apega, né? Assim, É inevitável, né? é inevitável. Casa cheia é muito bom, né? Esse É movimento verdade. todo dos filhos. É. Muito legal. Mas você conseguiu passar por isso tudo sem gerar nenhum novo conflito para os seus filhos, graças a Deus, foi ótimo. Os meus filhos hoje, eu tenho 2 filhos que namoram, firme, então, e apaixonados. E eu gosto muito. Ontem mesmo nós saímos todos para jantar fora. Eu vivo arrumando um programa em família. E eu acho muito importante, porque tem algumas mães que acham que tem uma idade limite. Eu não acho que tem idade não, sabe? Eu acho que você pode namorar com 30 anos, com 25 ou com 17 e ter uma cabeça boa e ser feliz. Não acho que tem limite de idade não, sabe? Então eu tenho um pouco de receio. Acho que você tem que conhecer pessoas, sabe? Do que... Agora, você já aconteceu um caso de você que a Yara ainda não está experimentando isso, ainda os não. filhos estão focados em outras coisas. Daqui a pouco vem, né, Yara? Então, Daqui a pouco já vem, vamos com pegando certeza. as experiências da Adriana para a gente saber como Exato. agir. Já teve alguma vez, Adriana, que você teve que interferir no namoro porque você viu de cara que não ia dar certo? Já. E como é que foi isso? Já. Não, mas foi assim, de uma forma muito bacana, porque quando meu filho tinha 14 anos, ele me pediu para namorar. E eu deixei. Falei, pode namorar, o meu filho. E a menina, uma gracinha. Aí eu me apaixono, igual eu falo com vocês. Me apaixono, eu vou a fundo, fico igual mãezinha, sabe? Mas acontece que eles começaram então a matar a aula, sabe? Eles começaram com aquelas coisas, aquela paixão. Então eu tive que intervir. E foi uma forma muito engraçada, porque eu fui na casa dela, chamei ela na sala, chamei a família dela. Falei, olha, eu deixei vocês namorarem, mas agora eu não quero mais. Eu estou terminando com vocês. Ela era da mesma idade que ele? Era. Tinha 14 anos também. Porque a gente só pode namorar quando a gente tem responsabilidades. Claro, isso é verdade. Se você não tem, levantar. você não pode ter, você não pode namorar. O meu filho quase morreu, né? Ela também. E eu também. Só que foi muito bom. Você sabe que ele foi depois para um Pan-Americano, ele estava matando treino de vôlei, inclusive. O Minas Tênis Clube me ajudou demais com isso. Ele viajou, eles ganharam o Pan-Americano e na volta ele me entregou a medalha com uma carta. Você é a melhor mãe do mundo, disciplinadora, uma carta que me fez chorar. E ela se tornou uma grande amiga, né? Hoje ele já tem 20 anos, mas eu virei para ela e falei assim, olha, com 17 anos você me procura, a gente conversa de novo. Mas é essa questão que a gente tem que ter responsabilidade. Tem que prestar atenção. Tem que ter responsabilidade. Porque às vezes o adolescente, ele não tem maturidade ainda, não está preparado para assumir um relacionamento. É verdade. Aí começa a abandonar coisas que naquele momento, naquela fase da vida dele, são mais importantes, né? Seja os estudos, no caso dele como atleta. Então, acho que isso precisa ser observado, sim. E, às vezes, a própria educação, né? Então, às vezes, a própria educação da outra família, ela é diferente da sua. Isso. Então, aí o namorado, a namorada começa a intervir, começa a modificar, né? Porque a cabeça ainda não está formada, né? Sem contar, por isso que eu acho importante os pais estarem por perto, sabe, dando apoio. Por isso que eu sempre levo para viajar comigo, para passear, para sair, porque aí a pessoa mesmo vai te conhecendo, vai conhecendo você a estrutura familiar, né? Aí eu acho muito importante, muito importante. Eu sempre levo, sempre acho muito importante. Isso é bom, estar por perto. Estar por perto. Tainá, tem e-mails pra gente? Eu tô na gripe. Você tá na gripe? Tô aqui espirrando. Mas pode ficar à vontade. Não tem problema não, né? Não tem problema não. Hoje é o seu programa, Tainá. Pode aí termina logo com classe, né? Já fecha com espirro. Tá com esse olhinho tão lindo. Ela tá assim, muito resfriada, olho gente. assim, murcho. Vamos ler aqui, ó. Tem 3 e-mails, tá? Rapidinho. Gostaria de elogiar o programa Chá das 4, Nanisa Nazilando, pois realmente tem sido uma bênção para minha esposa.
Isso aqui é aquele marido, sabe? Que põe a esposa para assistir o Chá das Quatro. Melhora, mulher, melhora. E creio que também para muitos homens que o assistem. Deus abençoe a todas em Cristo. Quer saber se ele também está vendo, né? Tem que pôr para assistir também, gente. Porque não é programa também, mulher, os homens também têm que assistir para conhecer o universo feminino que trança na vida dele toda hora, já né? ter assistido, porque ele tá dando notícia. Também. Tá assistindo. Que bom. Que fiquem à vontade, viu, meninos? Vocês são muito bem-vindos no nosso chá. Não tenho palavras para agradecer a Deus, Helena, por você ser essa bênção em minha vida. Diante do trono transformou a minha vida. Glória a Deus. Estou assistindo o programa Chá das Quatro. Diante do trono e alegria. Deus continue abençoando a vida de todas. Amém. É porque eu também participo do programa Diante do Trono. Então, viu, para você que está assim meio sem saber quem é esse Diante do Trono? Diante do Trono é o Ministério de Louvor, o qual eu faço parte, cantando, e também apresento os programas aqui na Rede Super, às segundas-feiras, 9h30 da noite, com a Ana Paula Valadão Bessa. Ok? Só para te situar aí onde você está. Vamos lá. Esse aqui eu achei bem interessante. Adorei o programa. Tive a oportunidade de assisti-lo pela primeira vez algumas quintas atrás. É impressionante como Deus falou comigo por meio de vocês. Estava brigado com meu marido por uma bobagem. E assistindo o programa percebi como estava deixando as pequenas raposas destruírem meu relacionamento. Ao finalizar o programa, orei a Deus e pedi que Ele falasse comigo. Abri a Bíblia aleatoriamente e abri justamente em Cânticos 2:15. Liguei imediatamente para meu esposo, que estava no trabalho, e pedi desculpas pela minha intolerância. Muito obrigada por serem instrumentos de Deus. Amém! Oh, maravilha! Aí já valeu o programa. Já valeu. Né? Se você deseja também enviar o seu e-mail, dando sugestões, também dando suas críticas, né? Nós estamos abertos a críticas, testemunhos, chadas4@redesuper.com.br, chadas4@redesuper.com.br. Nós vamos ficar muito felizes de ler aqui o seu e-mail. Meninas, o nosso tempo acabou. Acabou. Passa rápido. Adriana, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, foi muito bom. Nós desejamos de todo o coração que a sua família continue brilhando a luz de Cristo, muito obrigada. Nos esportes, nos relacionamentos familiares, né, que vocês continuem sendo felizes, né? E obrigado por você ter trazido a sua carga de conhecimento, né, de experiência nessa área para nos incentivar, nos encorajar, né? Yara, Tainá, Tainá, meu Deus. Aí você ficou curioso, você que está em casa, você está curioso porque a Tainá vai sair, quem vai ficar no lugar da Tainá? Olha, vai virar chá das 3 agora, porque a Tainá vai sair? Olha, nós precisamos de uma terceira mulher aqui para nos ajudar, né, Yara? Com certeza. Então nós oramos e, apesar da gente ter tido um tempo super curto, foi Senhor, manda quem é que o Senhor vai enviar para o lugar da Tainá, porque eu não consigo ver ninguém no fim do túnel, mas o Senhor mostrou a luz no fim do túnel, nós a convidamos e ela aceitou, graças a Deus. Eu estou falando de Mariana Valadão. Vamos conhecer a Mari! Vamos dar boas-vindas a Mariana. Bem-vinda. Bom ter você aqui, viu, querida? Você vai, mas vem, né? De loira pra loira, De toquinho por toquinho, né? Isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Jesuscidência. É linda. Olha, gente, por que Mariana? Deixa eu explicar, né? Porque Mariana, eu comecei a pensar, vem cá, Mari, fica vocês duas aqui. Comecei a pensar, né? Sim. Eu sei, pé. Não, vocês ficam em pé que vocês estão no processo. Pode se sentar também, fique à vontade. Porque eu pensei, por que a Mariana, né? Às vezes você está assistindo e fala assim, a Helena foi bem bairrista, né? Foi lá no Diante do Trono buscar alguém. Não, nada disso. Eu pensei numa pessoa solteira. Por enquanto. Por enquanto. Por um breve período nós teremos a Mariana solteira. Mas eu pensei numa pessoa solteira e jovem, como a Tainá. Falei assim, meu Deus, uma pessoa solteira, jovem, comprometida com Deus e que tenha disponibilidade de horário que a Tainá não tem.
né? Então, é por isso que a Tainá está indo, não há outro motivo, é porque houve uma incompatibilidade de horários mesmo. A Tainá está fazendo faculdade, trabalha, é secretária de um grande ministério, então as coisas ficaram complicadas para a Tainá. E é só por causa disso que eu vou liberar ela, viu, gente? Senão eu não liberava ela, não. Mas, como é uma necessidade que ela apresentou, então tem que ser uma pessoa que tenha um horário flexível, né? E no telefone eu já fui falando com a Angélica. Angélica, até dezembro, pega um papel. Eu fui falando, ela, não, peraí, ai, Maria, calma. Eu falei, não, é porque eu já tenho que te falar o que dá, o que eu tô de cabeça pra cima, assim, não. Ela tá preparando pra se casar, gente, então nós pegamos mas eu creio assim, quando ela disse sim... se a porta de Deus se abriu, vai continuar abrindo, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês sosseguem aqui, viu? É. Sosseguem aqui. E você que está em casa, ore por esse programa. O nosso propósito aqui é para abençoar a sua casa, a sua família, né? Não há outro propósito aqui senão esse. Nós estamos reunidos aqui e não é fácil reunir essa mulherada para falar de coisa que edifica, para falar de assunto que vai edificar o seu coração e que a sua família inteira pode estar aí na sala assistindo, né? Então, ore por nós, ore pelo Chá das Quatro, continue cobrindo a Tainá com as suas orações. Para fortalecer, né, o dia a dia a Tainá. E ela volta como nossa convidada. Né? Na quinta-feira que vem, então, a Mariana com você estreando o Chá das Quatro da próxima quinta-feira e a gente se encontra lá. A nossa convidada na semana que vem será a empresária da moda Érica dos Mares Guia. Érica dos Mares Guia. Nós vamos estrear bem, Mariana. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Adriana, obrigada. Foi bom demais mesmo. Mamãe linda ela, né? Mãe linda mesmo. É.